No Distrito Federal, ontem, o governador Ibanez Rocha determinou a suspensão por 5 dias de aulas nas escolas públicas e disse também que não vai avalizar nenhum evento público ou que tenha a necessidade de um alvará do poder público para que seja realizado em Brasília. Vamos para lá com o Délio Rocha, porque também teve uma reunião ontem com a participação dos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e várias medidas sendo adotadas ao mesmo tempo aí na capital federal, Délio, e também com a projeção do reforço de caixa do governo federal de 5 bilhões de reais para ajudar no combate ao coronavírus no Brasil. Bom dia para você. Nádia Rodrigues, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, Nádia, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez um pedido, propôs ao Congresso Nacional liberar 5 bilhões de reais para combater o coronavírus. Esse dinheiro sairia das emendas do relator do orçamento, essas emendas somam 15 bilhões de reais, a ideia então é, portanto, liberar 1/3, 5 bilhões. Essa sugestão aí do ministro foi bem aceita pelo relator do orçamento, o deputado Domingos Neto. Ele disse que o Congresso vai ser solidário às medidas necessárias para enfrentar esta epidemia, mas isso não quer dizer que o governo já pode contar com este dinheiro. O deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que essa questão ainda precisa ser discutida mais com representantes do governo federal e que depois de novas reuniões, inclusive com o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, a decisão será tomada e, segundo Rodrigo Maia, pode ser liberado 5 bilhões de reais ou menos. Isso vai depender, então, das discussões. E, Nádia, e ainda falando do coronavírus, ontem a Câmara Federal tomou uma decisão de impedir o acesso de pessoas na Câmara, quer dizer, o acesso vai ser restrito agora apenas às pessoas credenciadas. Também ficam proibidos aqui na Câmara Legislativa, na Casa Legislativa, eventos que possam reunir pessoas, inclusive aí as sessões solenes, também ficam impedidos aí os eventos de partidos, de frente parlamentares. Você também citou no início aí a portaria do governador Ibanez Rocha, que proíbe, que aliás suspende as aulas aqui no Distrito Federal. E além disso, Nádia, o Tribunal de Justiça também liberou o teletrabalho para todo mundo. O mesmo foi feito pelo STJ, quer dizer, todas as pessoas aí na Justiça aqui no Distrito Federal vão trabalhar de casa. E aí o coronavírus, então, mudando a rotina no país, inclusive no futebol, porque ontem também foi anunciada a suspensão dos jogos das eliminatórias da Copa, inclusive o Brasil vai fazer 2 jogos aí no mês de março, um no dia 27 de agora, em Pernambuco, contra a Bolívia, e um no dia 31 contra o Peru, na capital do Peru, Lima. Então, o coronavírus aí vem realmente, de fato, mudando a rotina no país, e os casos, segundo o Ministério da Saúde, vão continuar crescendo e a partir de agora, Nádia, num ritmo muito mais acelerado. Nádia. O que a gente já viu ontem, no começo da tarde nós tínhamos 35 casos, fechamos o dia com 69, quer dizer, praticamente duplicou o número de casos em menos de 24 horas, em menos de 12 horas, na verdade. Então, a expectativa é que essa projeção realmente vá se mantendo aí nos próximos dias. E, Délio, a gente também tem informações sobre o encontro de secretários de Fazenda. Eles tentam traçar algumas metas de propostas para a reforma tributária. O que foi discutido nesse último encontro? Olha, Nádia, já foram realizados vários encontros aí entre os secretários estaduais de Fazenda do país, geralmente sob o comando do secretário Rafael Fonteles, do Piauí. E nesta semana, Nádia, estão sendo feitos ajustes finais. Existe aí uma preocupação dos secretários de tentar construir, junto com o governo federal, uma proposta que agrade as duas partes. Muitos avanços já foram alcançados em relação a isso, mas existem muitas divergências. E ontem, o secretário Rafael Fonteles aí comentou sobre os principais
pontos de divergências aí na construção de um texto, de uma proposta para a reforma tributária. Vamos ouvir o que disse Rafael Fonteles. Há divergência, a questão da participação do comitê gestor. Admitimos a participação da União, junto com estados e municípios, mas advogamos que os estados, pela importância que os impostos sobre consumo têm nas arrecadações estaduais, tem uma participação maior na formação desse comitê gestor. A União apresentou uma proposta paritária, então queremos evoluir nesse sentido. O segundo ponto é a questão do FUND, da forma de financiar os fundos de desenvolvimento regional, tão importante para o norte, nordeste, centro-oeste do país, e também o fundo de compensação das exportações. A União advoga que esses recursos têm que vir das receitas de petróleo e nós defendemos que tem que vir do próprio tributo. Então essa pauta será debatida com o ministro e na nossa próxima reunião na semana que vem também. Questão também sobre a abrangência do imposto seletivo, a base desse imposto seletivo e de como tratar determinados segmentos em relação ao IBS, principalmente relacionado ao setor de serviços. Então é nessa linha que a gente está atuando e convergindo. Nádia, e na próxima semana o secretário Rafael Fonteles e os outros secretários estaduais de Fazenda vão ter aí uma última reunião com o ministro Paulo Guedes da Economia, né, antes de ser fechado o texto de interesse comum dos estados. E o objetivo desses secretários é que essa proposta seja aceita na construção de um texto amplo, né, de reforma tributária que será discutido no Congresso Nacional. Nádia. Obrigada, Délio, pelas informações em Brasília. O nosso correspondente que volta mais tarde no Jornal do Piauí. Um bom dia para você, Délio.